Oi, boa noite. 6h30, chegou a hora do jornalismo regional na tela da Tega Mais SBT. Hoje é segunda-feira, 30 de junho. A Marcela Mesquita está de férias, então pelos próximos dias nós seguimos juntos por aqui. E eu peço, claro, a sua companhia. Aliás, eu quero receber muitas fotos de vocês acompanhando o jornal, hein? Mandem que eu mostro aqui ao vivo, combinado? Agora veja os destaques dessa edição. 2 pessoas ficam em estado grave em um acidente em São José dos Campos. Susto! Bebê engasga e é socorrida pela Polícia Militar. Cai o número de casos de dengue em São José. E vem aí mais uma mudança no tempo. Vai chover na região a partir de amanhã. Sejam bem-vindos, o TH Mais Notícias está no ar. Na tarde de hoje, uma criança de 9 anos foi atropelada por um ônibus. O acidente aconteceu na zona sul da cidade, no Campo dos Alemães. O Leonardo Lobo está ao vivo e vai explicar pra gente o que aconteceu. Léo, boa noite. Oi, Bia. Pois é, uma criança de apenas 9 anos de idade atropelada por esse ônibus do transporte público aqui de São José dos Campos. Essa situação toda aconteceu no Campo dos Alemães. Foi hoje à tarde. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o TH Mais Notícias. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista relatou aos policiais que essa criança estava andando de bicicleta. Ela acabou não respeitando uma sinalização de pare, acabou entrando na frente do veículo. Esse motorista tentou frear, só que essa criança estava muito próxima do ônibus, então ele acabou não conseguindo evitar essa colisão. Ele prestou o socorro a essa vítima. Ela foi resgatada ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Bia, a gente acionou a prefeitura aqui da cidade de São José dos Campos, que disse por meio de nota que está apurando toda essa situação junto da empresa do ônibus e que lamenta o ocorrido. A empresa do ônibus é a Busvale, que também disse por meio de nota que está colaborando com todas as investigações e que está prestando total assistência aos familiares. Bom, essa vítima, a criança de 9 anos, ela foi encaminhada consciente, importante a gente falar isso, ela estava consciente, foi encaminhada então ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A prefeitura da cidade não atualizou para a gente qual que é o estado atual da saúde dessa criança, mas a gente está em cima dessa situação e qualquer atualização a gente volta a repercutir aqui na nossa tela. Bia? Léo, obrigada pelas informações e daqui a pouco a gente chama o Léo de novo. E olha só, o número de mortes no trânsito aumentou aqui na região nos 5 primeiros meses deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Uma dessas vítimas foi o Rodrigo Demétrio, de 50 anos, atropelado e morto na Via Dutra na noite do dia 11 deste mês. O motorista fugiu do local e só se apresentou à polícia quando viu a repercussão do caso. Ele responde o processo em liberdade. As imagens que a família guarda de Rodrigo Campanaro são essas. Um homem alegre, presente e que amava estar junto da esposa, dos filhos e dos amigos. Mas agora o que restam são as lembranças. Rodrigo morava em Santo André, na Grande São Paulo. Tinha 50 anos e trabalhava sempre viajando. Na noite de 11 de junho, ele voltava de uma entrega em Resende, no Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra. E no caminho, voltando para São Paulo, na Dutra, ele teve uma mini colisão com um outro carro, que era um guincho. Não aconteceu nada no carro do guincho, apenas o farol do carro que meu pai estava usando que caiu. E aí eles desceram para discutir, né, falar o que tinha acontecido, ver se estava todo mundo bem. E aí eles falaram assim, como a Dutra estava apagada, eles falaram assim, vamos até o posto da polícia, lá a gente tira a foto e eventualmente, se necessário, faz um boletim. E aí meu pai falou assim, não, tudo bem. O cara que estava no guincho entrou no carro e conseguiu ir até o posto. E meu pai, ele estava entrando no carro, estava pegando o farol, a gente não sabe, né, o que aconteceu. E o moço do guincho ficou esperando na polícia, só que meu pai não passava. E foi o moço que estava na polícia, o cara do guincho, esperando meu pai, que ele viu um carro totalmente batido, com resto de sangue, e foi ele que chamou a polícia para contar, olha, alguma coisa aconteceu, tem um carro totalmente acabado aqui e com sangue. E aí foi assim que eles foram até o local descobrir o que tinha acontecido.
mas já era tarde. O corpo de Rodrigo foi encontrado no quilômetro 151 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o impacto foi tão grande que um dos membros do corpo dele foi arremessado para cima do viaduto próximo do local do acidente. Segundo o inquérito policial, o homem que é responsável pelo atropelamento disse à polícia que ele estava a apenas 80 km por hora, o que é contestado pela perícia. Após o acidente, o homem abandonou o carro em um posto desativado, mas voltou ao local do acidente em outro carro. Depois do moço ter dito para a polícia ter ido lá fazer a perícia, eles já tinham contestado que meu pai estava falecido, e durante o período que os policiais estavam fazendo a perícia para tentar entender o que tinha acontecido, passou um carro bem devagar do lado de onde estava ocorrendo ali a perícia e começou a olhar. Nisso, um policial achou estranho, falou assim: nossa, por que tem um carro passando tão devagar aqui? E anotou a placa do carro. E aí, quando eles foram puxar, era o mesmo nome que possuía o carro que atingiu meu pai. Ou seja, essa pessoa que atropelou meu pai deixou o carro escondido em um lugar, foi embora, não prestou socorro, não fez nada, não parou, só escondeu o carro. E depois pegou outro carro dele, que também está no nome dele, e passou bem devagarzinho para ver o que tinha acontecido. Foi só por isso também, né, além da placa, mas que a polícia descobriu que realmente tinha acontecido de fato e que foi essa pessoa que, né, matou meu pai. O motorista só se apresentou na delegacia no dia seguinte, depois que o caso ganhou repercussão nos sites de notícia. A família de Rodrigo pede justiça. O que mais vai doer, além de tudo, também é saber que esse homem pode passar impune e pode não ter justiça nesse caso. É o que mais me pega também. E no fim da noite de ontem, um motociclista de 30 anos teve o pé amputado em um acidente entre um carro e uma moto aqui em São José. Nós temos imagens desse acidente, mas a gente colocou o vídeo em câmera lenta para você aí de casa conseguir entender como tudo aconteceu. Olha só, as imagens estão passando aí. O motociclista passa pela Avenida João Guilhermino quando o semáforo muda para o amarelo. Na imagem é possível ver. Na mesma hora, o motorista do carro que vinha pela rua Paraibuna avança em alta velocidade no sinal vermelho e atinge em cheio o motociclista. Com a força dessa batida, o motociclista foi lançado para longe. Por causa desse impacto, o rapaz teve o pé amputado. Ele foi levado ao pronto-socorro da Vila Industrial. Na vistoria feita no carro do motorista, a polícia encontrou uma substância que está sendo analisada. A família do motociclista informou que ele vai passar por uma cirurgia, pela segunda cirurgia amanhã, e que não tem previsão de alta para sair do hospital. E a pessoa que estava na garupa da moto também está internada e vai passar por uma cirurgia. Bom, vou chamar o Leonardo Lobo novamente para trazer para a gente detalhes de um outro acidente grave do fim de semana. 2 motos se chocaram em Jacareí. Léo, como que tudo isso aconteceu? Boa noite de novo. Oi, Bia. Pois é, infelizmente, mais uma situação de acidente que a gente relata agora. Nessa ocasião, um homem de 19 anos morreu e um outro de 36 ficou em estado gravíssimo numa batida entre motos. Isso aconteceu em um cruzamento de Jacareí, foi nesse fim de semana. De acordo com informações do boletim de ocorrência, essa situação toda aconteceu no cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua General Carneiro, que fica ali no Jardim Mesquita. Bom, a primeira versão do boletim de ocorrência narra que aquele semáforo que tem no cruzamento é piscante. Então, isso tudo aconteceu 5 horas da manhã, então a gente sabe que de madrugada muita gente acelera, muita gente passa o sinal vermelho. Bom, a gente não sabe o que de fato aconteceu nessa ocasião, porque agora a Polícia Civil que vai investigar, justamente por isso que eu acabei de comentar. A primeira versão desse boletim narra, então, que o semáforo dali é piscante, só que em uma atualização desse boletim de ocorrência, a gente tem a segunda edição, que diz que, na verdade, o semáforo dali não é piscante. Então, é um semáforo normal, que fica verde, amarelo e vermelho também. Por isso eu digo que agora a polícia vai investigar o que de fato aconteceu, se alguém furou o sinal vermelho, se alguém estava em alta velocidade. Enfim, fato é que esse acidente aconteceu. As 2 vítimas foram levadas à Santa Casa de Jacareí em estado gravíssimo. E aí
As vítimas são um guarda civil municipal de São José dos Campos e um atirador do tiro de guerra de Jacareí. Ô Bia, esse guarda civil municipal aqui de São José dos Campos, ele segue internado nesse estado grave que eu comentei. E esse homem de 19 anos que eu disse lá no comecinho que acabou falecendo é esse então atirador do tiro de guerra de Jacareí. Bom, ele acabou falecendo, não resistiu, infelizmente. A gente fica também em cima desse caso, qualquer atualização do estado de saúde desse GCM, a gente volta a falar por aqui, mas infelizmente a gente relata mais um acidente que acontece aqui na nossa região, né, Bia? Volto contigo. No trânsito, atenção nunca é demais, né, Léo? Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e boa noite também. Uma outra história também chamou a atenção nesse fim de semana, que foi bem movimentado, vocês já perceberam, né? A polícia de Caçapava investiga a morte de uma idosa de 87 anos na Fundação de Saúde e Assistência do município, a Fusan. Ela teria falecido após cair de uma maca hospitalar dentro do hospital. Uma idosa de 87 anos morreu após cair da maca em que era medicada no Hospital Fusan, aqui em Caçapava. A família contou que a idosa caiu porque a grade de proteção da maca não foi acionada pelos profissionais de saúde e que a morte poderia ter sido evitada. Por isso, a família fala em negligência por conta dos profissionais de saúde. Ela havia sido internada no dia 26 de maio para uma cirurgia no dedo do pé, devido à sua condição pré-existente de diabetes. Até aí, ela iria passar apenas por essa cirurgia, mas na mesma madrugada em que ela foi internada, acabou caindo da maca e precisou passar por uma cirurgia emergencial devido a uma fratura no fêmur. Durante esse período em que ficou internada, ela foi medicada, passou pela UTI, mas não resistiu e faleceu na última sexta-feira. A morte foi inicialmente registrada como morte acidental e, posteriormente, houve a mudança para morte suspeita. A polícia segue investigando e está sob cuidados do delegado Hugo. Em nota, o hospital lamentou a morte e confirmou que a idosa foi internada no dia 26 de maio e precisou passar pela internação na UTI, onde recebeu toda a medicação, mas veio a óbito. O hospital disse que todas as medidas assistenciais foram adotadas e que o prontuário completo foi encaminhado à comissão interna responsável pela apuração dos fatos, conforme os protocolos institucionais. De Caçapava, Matheus Andrade. E uma bebê de 10 meses foi salva pela polícia militar depois de se engasgar. Esse caso aconteceu hoje, no começo da tarde, aqui em São José. A gente tem o vídeo que foi disponibilizado pela Polícia Militar. A mãe da criança procurou a ajuda dos policiais quando viu que a filha não respirava. Ela estava com alguma coisa entalada na garganta. Segundo a PM, foi feita uma manobra de salvamento, que é conhecida como manobra de Heimlich. A gente consegue ver no vídeo que a polícia coloca a criança no braço e bate nas costas dela. Logo depois desse procedimento, a criança voltou a respirar e chorou. Que bom que tudo acabou bem e que a família, apesar desse susto e desse desespero, conseguiu a ajuda dos policiais. E em Caraguatatuba, uma criança de 5 anos morreu afogada. O acidente aconteceu na casa da família, no bairro Parque Balneário Maria Helena. Em depoimento, o pai da criança contou que antes do acidente tinha levado ela para dormir com ele no andar de cima da casa. Ele pegou no sono e só acordou quando foi avisado que o menino estava desacordado na piscina. A polícia investiga esse caso. Os detalhes dessa história triste você acompanha também no nosso portal, o thmais.com.br/vale. Ai, de criança a gente sempre tem que tomar cuidado, né? A gente sempre tem que ficar de olho, não tem jeito. Muita história triste esse final de semana, né? Em Jacareí, um aluno de apenas 15 anos esfaqueou o professor que tentava impedir uma agressão dentro da sala de aula. O alvo era um colega de classe. O Matheus Andrade esteve na escola onde tudo isso aconteceu.
Um adolescente de 15 anos esfaqueou um professor em uma escola da zona central de Jacareí na última sexta-feira. A vítima, de 49 anos, tentava impedir a agressão, que tinha como alvo outros alunos. O caso aconteceu por volta das 7h30 da noite na Escola Estadual João Feliciano. De acordo com o boletim de ocorrência, a garota tentava impedir a agressão de um outro aluno. Foi quando o professor interveio. Ele conseguiu salvar a garota, mas ficou levemente ferido e recebeu atendimento médico. Quando questionado sobre a motivação da agressão, o aluno disse que faz o uso de medicação controlada e que estava há pelo menos 2 semanas sem os comprimidos. Ele também disse que naquele momento simplesmente sentiu vontade de ferir alguém. Ele foi encaminhado por uma ambulância à Santa Casa local e permanece à disposição da Justiça. A polícia solicitou a apreensão do garoto. O pai o acompanhou durante essa apreensão. Matheus Andrade, para o TH+ Notícias. A Prefeitura aqui de São José realizou a apresentação oficial do balanço da campanha de combate à dengue referente ao primeiro semestre deste ano. Em relação a 2024, os casos diminuíram em 95%. São José dos Campos registrou uma queda expressiva nos casos de dengue no primeiro semestre de 2025. Foram mais de 4.600 confirmações da doença, frente aos mais de 80 mil no mesmo período em 2024. Se deve a vários fatores, né? A gente não pode dizer, são vários fatores. O que a gente não pode é se arrepender por não ter feito algo. Ou seja no campo pessoal, ou seja no campo de qualificação, ou seja no campo de pesquisa para estudar também o que vai acontecendo principalmente nos criadouros, quais são os motivos de criadouros, água limpa, água suja. O que a gente precisa estar é muito bem conectado e ligado em todas as regiões. Hoje a Secretaria de Saúde consegue mapear todas as regiões, a gente consegue ver porta de entrada das UBS, porta de entrada da UPA, porta de entrada do hospital, mapeia todos os casos, vê quais são as consequências, quais foram as sequelas, o porquê que aquela pessoa veio para dentro da nossa unidade, tudo aquilo vai para dentro de um sistema com uma inteligência, onde a gente mapeia para que a gente possa ser mais assertivo. A redução no número de casos é de 95% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de mortes também caiu, de 95 para 3. O balanço foi apresentado pela Prefeitura nesta segunda-feira durante evento no CEF, na região norte de São José dos Campos, que também homenageou cerca de 600 profissionais envolvidos no combate à doença. Nós temos 2 fases, né? Primeiro, quando o agente adentra o concurso, ele antes de ir a campo, ele passa por todo um treinamento feito pela nossa equipe de educação permanente da Secretaria de Saúde. Em específico, ele fica lá na vigilância entomológica, onde é o espaço do CCZ. E no segundo momento, agora, principalmente para esse ano, o segundo semestre concentra na educação preventiva, ou seja, agora intensificar as nossas equipes que estavam no enfrentamento direto, elas voltam agora para a questão de educação preventiva, ou seja, mais agentes nas escolas e mais agentes junto às comunidades, junto às lideranças locais. Durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura detalhou as prioridades para os próximos meses. Fizemos a avaliação de densidade larvária no segundo trimestre e nós já localizamos graus satisfatórios, graus de apenas alerta e graus de risco, que são os locais, como disse o prefeito, na área da Vila Diana, Jardim Apolo, Jardim Esplanada e um pouco mais afastado na região sul, lá no Jardim Colonial, República, também ali na região do Campos Alemães. São as situações que nós estamos trabalhando mais em alerta agora, com as equipes de manutenção, com Casa Limpa, junto à Urban, e a gente está fazendo essa intensificação nesses locais. Dentre as novidades está o uso de tablets, ao invés das pranchetas tradicionais. Os drones também devem ser usados com mais frequência na cidade. O drone foi uma peça muito fundamental, não só na parte de aplicar produto, e também usar a tecnologia com imagem. Isso mapeia para nós em relatórios rápido, onde a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária já tem uma equipe que já começa a pontuar e direcionar as equipes para ter um trabalho mais assertivo. Os tablets, por exemplo, agilizam muito a informação. Você imagina hoje um agente está na rua de manhã, vê algo, mas ele só vai nos dar esse retorno no final do dia, quando ele retorna para a sua base. Hoje não mais. Já avistou, colocou no tablet, já encaminhou a informação por rede de dados, a gente já tem qualquer tipo de informação
naquele momento, né? Quer dizer, just in time, na mesma hora. Apesar da queda nos números, a Secretaria de Saúde reforçou que a população deve manter os cuidados para eliminar os criadouros do mosquito transmissor e evitar novos casos. Não adianta o poder público fazer investimento, comprar veneno, né, comprar drone, fazer o monitoramento, fazer a fiscalização, colocar agente comunitário, 2.000, se cada cidadão não se conscientizar de cuidar do seu próprio quintal. Você aí em casa gosta do frio ou é do tipo de pessoa que até perde o bom humor quando vem aquela notícia de que o tempo vai ficar fechado e com chance de chuva? Olha só, eu confesso que eu tenho gostado bastante desse friozinho, mas de chuva eu não gosto. Se você é uma dessas pessoas, sinto em te dizer que a partir de amanhã a previsão vai mudar aqui na região. Nos próximos dias teremos uma frente fria, então agora esse ano já está ficando mais frequente, né? Então o inverno já começou, então teremos essa frente fria do dia 1º ao dia 3 de julho. Então o destaque é esse período, né? Então a partir de amanhã até o dia 3 teremos essa frente fria que vai acometer todo o estado, né? Toda a capital, e inclusive interior, com destaque para a faixa leste. Então, para a região do Vale do Paraíba, temos aí mínimas de 11 graus e para a região do litoral norte, mínimas de 13 graus. Então, essa semana vamos tirar o agasalho de novo. O sol até apareceu um pouquinho no final de semana, mas foi só para dar um susto. Só para dar um susto. O frio já frente fria. Então, uma característica da frente fria é a incidência de chuvas. Não teremos grandes acúmulos pluviométricos, ou seja, pancadas de chuvas, teremos chuvas mais esparsas, mas é uma característica da frente fria. Então, o pessoal tem que se preparar, tirar aquele agasalho que está guardadinho lá no fundo do armário, porque o frio voltou essa semana. Vamos ver como ficam, então, algumas temperaturas aqui da região. Em São José dos Campos, a mínima fica em 10 graus e a máxima chega aos 19, com muitas nuvens durante o dia. Em Aparecida, o tempo fica mais quente. As temperaturas podem chegar a 25 graus, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Em Caraguatatuba, no litoral norte, as máximas chegam a 21 graus e deve chover durante o dia. Na Serra, em Santo Antônio do Pinhal, o frio permanece. A mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. Eu prometi que ia mostrar algumas fotos de vocês e olha só que a gente já recebeu algumas fotos bem legais aqui, viu? O Walter Lemes, de Pindamonhangaba, minha cidade. Boa noite, boas férias para Marcela. A Manuela está mandando beijos para você, Bia, sempre ligados no TH Mais Notícias. Vamos ver a Manu? Olha que linda, gente, de caipirinha. Um beijo para Manuela, linda, linda. Vamos ver a próxima, a Rosana, aqui de São José dos Campos. Oi, Bia, seja bem-vinda. Eu e meu esposo estamos curtindo o jornal. Mando um abraço para o meu esposo Fabiano Diniz. Um abração para você e para o seu esposo, viu, Rosana? Rui Alves, de São José dos Campos, tá? Felipe Bognar, curtindo, tá na hora... TH Mais Notícias, viu, Rui? Com Bia Plaça. Obrigada pelo carinho. Olá, o Felipe, que lindo. Um beijo para vocês. A próxima, vamos ver, tem mais uma? O Gustavo, de Guaratinguetá. Bia, boa noite. Olha quem está te assistindo. Vamos ver? Ai, gente, que coisa mais linda. Que telespectador mais fofo é esse? Obrigada pelo carinho, Gustavo. Olha só, vamos para a nossa primeira pausa por aqui, que já já a gente volta com uma entrevista sobre o direito dos trabalhadores com doenças ocupacionais. É o seu caso? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 12 99752 4005, que eu vou repassar aqui para o entrevistado, tá bom? Eu volto já, não sai daí. Hoje, 10h20 da noite. Aqui a sua semana já começa animada. Com talentos surpreendentes e uma diversão indescritível. Programa do Ratinho.
PH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. A vida pede mais e na Unital você tem mais oportunidade, mais empregabilidade, mais qualidade. Vestibular de Inverno 2025. Aqui você tem mais. Prova online ou nota do Enem. Inscreva-se unital.br. O novo Hotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novo Hotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novo Hotel é ideal para sua viagem ou evento. Novo Hotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. Celso, o que cabe numa Mini? Olha, cabe muita coisa, viu? Cabe as 24 horas do meu dia e, claro, cabe uma fragrância de sucesso. Mini Jequiti, gigante igual a você. Ilhabela, muito mais que praia. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Será que você está pronto para tanta diversão? Chegou o game Passa ou Repassa pro seu celular. Responder as perguntas sem levar tortadas vai ser diversão garantida para você e para os seus amigos no modo multiplayer. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prove os seus conhecimentos quando e onde quiser. Passa ou Repassa, mais uma delícia do SBT Games. Suba o nível da diversão. Terça, 11h20 da noite. Big Mike, ele é muito triste, não tem mais ninguém. Você quer ficar aqui, Michael? Eu não quero ir pra nenhum outro lugar. O amor de uma família. Que eu nunca tive antes. Um quarto pra você? Uma cama. Supera os preconceitos. Ele é um rapaz grande e negro, dormindo sob o mesmo teto. Que vergonha. Terça, 11h20 da noite. Eu sou uma boa pessoa. O filme que deu o Oscar para Sandra Bullock. Um sonho possível. Meu garoto. No Cine Espetacular. Daqui a pouco tem SBT Esportes Vale. O Lucas Tavares está aqui na redação finalizando o programa de hoje e mandou um recadinho pra gente. Oi, Lucas. Oi, Bia, boa noite. Daqui a pouco tem o SBT Esportes Vale. Claro, vamos falar da classificação do Palmeiras e a eliminação do Flamengo no Mundial. Além disso, os últimos resultados do torneio, teve jogo agora à tarde do Fluminense. Além disso, muito esporte regional. Vamos falar sobre a agenda do final de semana. O São José segue mais líder do que nunca e o Taubaté precisa reverter a situação agora no início para não se complicar mais para frente. Mas tudo isso é daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale. Um beijo para você. Olha só, o Tribunal Superior do Trabalho reforçou os direitos dos trabalhadores brasileiros com doenças ocupacionais. Agora, mesmo quem não ficou afastado por mais de 15 dias ou não recebeu o auxílio-doença pelo INSS, pode ter direito à estabilidade no emprego. Sobre este assunto, eu converso aqui no estúdio já com a Letícia Habilitado, que é advogada trabalhista. Letícia, obrigada por ter vindo até aqui, viu? E olha só, já começando com as perguntas, o que muda com essas novas regras? Qual que é a diferença que era antes e agora?
Antes, a gente tinha uma necessidade de, além da gente ter recebido o auxílio doença, a gente precisaria de um afastamento de mais de 15 dias, que é aquele que a gente sai de receber só do empregador e passa a receber também do INSS. Então, a gente precisava ter esse afastamento um pouco mais longo, passar por uma perícia no futuro depois da demissão e aí sim ter configurado a estabilidade para o auxílio-doença. E aí você estava me explicando que tem uma diferença também, né? Entre a doença ocupacional e também um outro tipo de doença que o trabalhador pode entrar aí com o INSS, é isso? Isso. A gente tem diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é todo aquele acidente que o funcionário sofre dentro da empresa. Então, pode ser indo ou voltando do trabalho, dentro da empresa, um machucado, uma torção, ter batido e quebrado alguma parte do corpo. Isso é o auxílio-acidente. Esse a gente vai ter o afastamento dos 15 dias, vai ter a emissão do CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e a gente vai ter também o auxílio-acidente, o afastamento. Isso a gente já consegue configurar a estabilidade desse funcionário. Mas, para o auxílio-doença, a gente vai precisar, após a demissão do funcionário, independente ou não de ter tido esse afastamento de 15 dias, passar por uma perícia médica judicial. Aí esse perito vai falar se existe realmente uma ligação entre o trabalho e a doença que o funcionário teve. Aí a gente consegue ter acesso à estabilidade dos 12 meses. E aí, o que essa mudança traz de bom pro funcionário que está ali na empresa diariamente? O que ele aumenta as chances de ganhar algo na justiça contra a empresa? O que isso muda para o funcionário? Existem benefícios para os dois lados. Para a empresa, a gente consegue se precaver melhor, a gente consegue ter decisões internas na empresa que trazem mais segurança, então a gente consegue evitar algum tipo de litígio, a empresa tem decisões mais corretas em relação ao próprio funcionário, a gente toma cuidados maiores com a saúde desse funcionário. E para o funcionário que está passando por essa situação de doença, a gente tem mais garantia de que esse benefício no futuro vai ser concedido. Porque antes, dentro do judiciário, a gente tinha muita dúvida se valia ou não. Alguns tribunais falavam que não precisava dos 15 dias, outros falavam que precisava. Isso traz muita insegurança jurídica para o funcionário. Então, agora não tem mais essa dúvida. Tem a causa do acidente, tem a causa da doença, ou a concausa, que a gente chama. É quando eu já tenho a doença, mas o trabalho me auxilia a progredir essa doença. Isso acontece muitas vezes com quem tem doença degenerativa na coluna, nos ombros, ou alguma crise de ansiedade que pode, às vezes, ser acarretada pelo estresse, que é o burnout. Então, tudo isso também pode ser caracterizado com doença do trabalho após a perícia médica, independente desse afastamento de 15 dias. Interessante você falar sobre essa questão da saúde mental, né, Letícia? Sim. A saúde mental, ela entra, né, como nesse critério, né? E como que eu comprovo isso, né? Não só essa, mas as outras doenças ocupacionais, sendo que não vai precisar mais passar pelo INSS, é isso? Não, não vai. Você pode até acabar passando em algum momento, se a sua doença foi um pouco mais grave. Então, se, por exemplo, eu tive uma doença, um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, que eu precisei de um período de afastamento do meu trabalho, eu posso até receber esse benefício de auxílio doença comum. Mas eu consigo trazer ainda assim a estabilidade para o meu funcionário se eu conseguir comprovar na perícia médica judicial, que é feito por um médico psiquiatra, com todo o acompanhamento correto dentro do processo, se eu consigo comprovar que a minha doença foi causada ou agravada pelo trabalho onde eu estava. E aí, Letícia, você comentou bastante dessa questão da empresa também precisar estar dentro da lei, né, regularizado. Isso. Então, essa nova decisão aí também pressiona as empresas, né? Sim, já existem vários documentos que são obrigatórios que a empresa tem que ter. A gente tem algumas siglas, que é o PCMSO, PGR, LTCAT, todos esses documentos são obrigatórios que a empresa tem que ter, a gente tem que ter esse cuidado. A gente também tem que fazer os atestados de saúde ocupacional quando o funcionário é admitido, demitido, os periódicos a cada ano, se o funcionário fica mais tempo. E isso faz com que as empresas realmente cumpram todas essas documentações e tenham isso em arquivo, porque isso vai ajudar no futuro numa decisão. Se tiver algum processo, né, em caso de defesa dessas empresas, ajuda essas empresas e cria um ambiente de trabalho mais saudável, porque daí a gente segue todo o regramento que é necessário, que as normas regulamentares mandam que a gente tenha. Legal. Letícia, a gente tem uma pergunta. Vamos ver? Vamos.
Do Hamilton, não mostrou a cidade, né? Boa noite. Meu caseiro tem 48 anos de idade e aposentou por invalidez, doença de Chagas. Ele tem direito de ficar morando aqui no condomínio até os 60 anos? Olha, essa é uma questão um pouco diferente da situação que a gente está tratando aqui no TST. A gente precisaria ver a situação atual para poder dar uma resposta mais concreta, porque cada caso é um caso. Então, pode ser sim que ele tenha esse direito de residência aí, porque ele já está há muito tempo. E os funcionários que são aposentados por invalidez, eles ficam retidos ali dentro da folha de pagamento das empresas. Ou no caso, né, dos empregados que são autônomos, que são o caso dos caseiros ou das domésticas, que às vezes é registrado no CPF, eles não podem ser demitidos. Então, apesar dele não receber mais salário, de ele não ter mais todos os benefícios que às vezes esses funcionários têm quando estão trabalhando, estão na ativa, ele não pode ser demitido. Então, a gente precisaria avaliar o caso concreto, há quanto tempo ele está lá, como foi essa relação de emprego, como era essa moradia, como não era, para poder dar uma resposta mais concreta. Depende de todo um contexto, então, viu, Hamilton? Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. Letícia, obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Boa noite para você. Boa noite. Vamos lá, gente? Olha só, nosso segundo intervalo por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Hoje, 15 para as 8 da noite. Exclusivo. As notícias que ecoam no Brasil e no mundo. Conectado com você, sintonizado com o mundo. Te informando com credibilidade e transparência. SBT Brasil. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. A semana de cuidados com a criançada está a todo vapor na Farmaconde. Talco granado 100 gramas bebê de 18,79 por 15,90. Toalha umedecida Le Blue Baby com 120 unidades de 10,99 por 9,99. Vicky Baby Hub de 12 gramas de 23,41 por 18,99. Vitacom Júnior sabor laranja 240 ml da MCG de 44,64 por 17,90. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beto, tudo bom aí? Tudo bom. Agora, bom mesmo? Você já sabe, né? O Hospital de Clínica Sul foi reformado e o Hospital Municipal está sendo ampliado, sem falar no novo AME com mais consultas e exames. E a nova maternidade que vem aí para as mamães e os bebês. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Tracker, só aqui, R$ 89.900. Aí eu vi vantagem, hein? HB20 2019 por quanto? R$ 49.900. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Algo extraordinário vai acontecer. Um novo capítulo vai começar. A elegância do inverno se encontra com a força da comunicação. TH+ SBT e a Nova Brasil apresentam um estúdio de inverno em Campos do Jordão. Prepare o seu chocolate quente com Spinazzi Chocolates. Copag, Restaurante Di Paolo e Raposo Engenharia. Hoje, 9h05 da noite. O que aconteceu na minha cozinha? Agora é minha cozinha, mas na hora de pedir pra almoçar fora... Pega o esfregão. Xi, tô achando melhor obedecer. O que é isso? Ela sabe como conquistar. Eu transformei a redação do Diário dos Ventos em um quartel de buscas pelo seu pai. É sério? Sim! Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. Voltamos e o correspondente do Grupo Tati, o Rafael Tebas, conta as novidades para essa semana na capital federal. Aqui em Brasília, 3 assuntos devem movimentar a semana da capital do país. A pauta econômica continua repercutindo muito, é motivo de muitas conversas nos bastidores aqui do Congresso Nacional. Amanhã, terça-feira, a ministra Simone Tebet, do Planejamento,
deve ir à Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados para discutir justamente o orçamento do próximo ano, 2026. E se ela de fato for a essa comissão, certamente vai ser pressionada e questionada por parlamentares sobre a questão do IOF, essa crise que existe nesse momento entre Congresso e Palácio do Planalto. Para contextualizar bem aqui, eu lembro que no final da semana passada, o Congresso Nacional, Câmara e Senado resolveram derrubar os decretos que aumentavam as alíquotas do IOF, uma proposta que partiu da equipe econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad e, evidentemente, há um estresse muito grande, uma tensão muito grande nesse momento entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, o Hugo Mota. Portanto, amanhã vai ser interessante observar o que vai ocorrer na Comissão de Orçamento, se de fato a Simone Tebet for à Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, um evento em Lisboa vai tirar muita gente aqui de Brasília. O Fórum Jurídico de Lisboa, que é um evento realizado na capital portuguesa, organizado já há alguns anos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai ser realizado justamente lá em Lisboa. Muitos parlamentares, enfim, profissionais do campo do direito estarão justamente em Lisboa no meio da semana. É um assunto que divide opiniões e repercute bastante nas redes sociais. Esse evento começa na quarta-feira e é até apelidado aqui nos bastidores, nos corredores de Brasília, como Gilmar Palusa. Vejam só. Na quinta-feira, uma viagem muito importante vai fazer o presidente Lula. Ele vai à Argentina participar da cúpula do Mercosul. Inclusive vai assumir a presidência do bloco, é rotativo e agora o Brasil é quem vai comandar o Mercosul e vai ser a primeira viagem de Lula à Argentina desde que Javier Milei assumiu a presidência do nosso país vizinho, né? E a gente sabe que o Milei já fez muitas críticas, até algumas acima do tom, em relação ao presidente brasileiro. É motivo para a gente ficar atento. De Brasília, Rafael Tebas. E já começou a 4ª edição do projeto Vale Viver o Inverno da TH+ SBT, lá em Campos do Jordão. Olá, Bia, um grande abraço a você e a todos que nos acompanham no TH+ Notícias. Falamos diretamente do Parque Capivari, em Campos do Jordão, na frente do nosso estúdio de inverno, para mais uma edição do Vale Viver o Inverno em Campos do Jordão. A TH+ SBT, juntamente com a Nova Brasil FM São José dos Campos, realizam mais uma edição do sucesso, que é o inverno aqui em Campos do Jordão. Começou no último sábado e vai até o dia 14 de agosto. E o que vai ter aqui, Pedro? Muita programação ao vivo, prêmios, interação com o público, muitos shows acontecendo por aqui e, claro, sempre contando com a sua participação. Do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, você do estado inteiro que quiser conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho desenvolvido pela TH+ SBT e também pela Nova Brasil FM, pode subir a serra, nos encontrar aqui em Campos do Jordão, no nosso estúdio de inverno, bater um papo com a gente, se informar e, quem sabe, levar um prêmio para casa com a nossa roleta e muitas outras atividades que vão acontecer aqui em Campos do Jordão, tá? Então eu te espero até o dia 14 de agosto, na cidade mais alta do Brasil, para viver o inverno aqui com a gente e se aquecer com a gente aqui diretamente de Campos do Jordão. Combinado? Bia, é contigo no estúdio. Ai, Vale Viver o Inverno é uma delícia, vale a pena ir para Campos do Jordão para prestigiar e quem sabe encontrar a gente lá, tirar umas fotos, é uma delícia. E para encerrar o TH+ Notícias de hoje, a gente vai mostrar para você a história da Ana Clara, uma veterinária que estava na hora certa, no lugar certo. Ela salvou 11 cachorrinhos que estavam dentro de um carro que sofreu um acidente na rodovia dos Tamoios. Com todo o amor e carinho, a Ana cuida dos seus 6 cachorros. Ela é veterinária e todos os doguinhos que estão com ela foram resgatados. Uma relação íntima com os animais que vem desde quando ela era pequena. Acho que todo mundo aqui em Paraibuna que me conhece, eu tô sempre com cachorro. Então, minha vida toda eu sempre tive de 5, de 6, nunca foi pouquinho. E eu sempre quis ser veterinária, acho que isso está no meu coração desde criança e era o meu sonho, era o sonho da minha vida. Aí, graças a meus pais, eu consegui ter a oportunidade de estudar. Aí eu estudei bastante, consegui ser veterinária e estou sendo veterinária há 12 anos aí. E toda a sua identificação com a veterinária foi colocada à prova na última semana.
Vai deitar na caminha? Chegou tu? Era quinta-feira, dia 26 de junho, quando por volta da 1h30 da tarde, um veículo que viajava na pista sentido Caraguatatuba, na rodovia dos Tamoios, sofreu um acidente. Eu estava indo num atendimento em domicílio em Caraguatatuba, que eu tenho alguns clientes lá. E aí eu estava indo na estrada, parei para abastecer, comprar um docinho para descer a serra. Aí eu com a minha auxiliar, a gente viu pelo retrovisor um homem parando os carros e a gente avistou um cachorrinho no meio da pista. Aí em nenhum momento eu pensei, eu parei, eu fui até meio na contramão, que eu vi que não estava vindo carro. Aí eu parei e um homem pegou o cachorro e me entregou. Eu falei, eu sou veterinária, dá ele pra mim, né? Que eu queria ver se ele estava machucado. Aí essa pessoa me falou, Ana, tem um carro acidentado. Ela me conhece, ele me conhece, falou, tem um carro capotado. E aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, tem um monte de cachorro dentro. Nossa, daí me deu um desespero, eu entrei no carro correndo, fiz o retorno. Quando a gente chegou lá, a gente avistou um carro capotado. E a hora que eu cheguei já tinham caixas separadas, assim, acho que a ambulância chegou já tirou as caixas dos cachorros e eu vi que estava cheio de cachorrinho dentro das caixas. Aí eu fui olhando nas caixas, vi que estavam cheios mesmo, só que até então eu não sabia como que eles estavam, né? E eu falei para a Cris, que é a minha auxiliar, eu falei, vamos colocar tudo dentro do meu carro, vamos levar para minha casa porque eu quero ver como que eles estão, quero salvar eles. No fundo deste vídeo é possível ver a Ana e a sua assistente Cristina colocando a mão na massa e resgatando os animais. E chegamos lá, ela foi correndo já ver os animais. Tinha, né, o que estava dentro do carro, que falava que estava morto. Eu já falei, posso entrar, Ana? Ela falou, pode, entrei, já peguei ele. Aí achei mais um com a mãozinha quebrada, que estava escondidinho no meio daquela bagunça toda, né? E foi isso, e ela pegou todas as caixas, colocamos no carro, até trouxemos 3 que estava mais machucado, eu trouxe no colo, até numa tapoeira da moça que eu achei no momento lá, e trouxemos todo para a casa dela aqui. Esta é uma das caixas de transporte onde estavam aqueles 11 pinchers que se envolveram no acidente na rodovia dos Tamoios. Um deles acabou fugindo justamente porque a caixa quebrou com a força da colisão. Eles foram trazidos aqui para a casa da Ana em segurança, mas alguns deles, por não ter um transporte adequado, vieram aqui, ó, dentro de potes como esse aqui, os mais machucados. Eles vieram para cá, onde a Ana tem essa sala aqui, onde ela cuida justamente dos próprios cachorros dela. Eles ficaram aqui, recebendo os tratamentos, sendo cuidados, para que, enfim, quando tivesse uma possível melhora, fossem devolvidos para a dona. A vítima do acidente foi resgatada pelo SAMU. Ana e Cristina pegaram o contato dela e de familiares e um dia depois do acidente, os pinchers já foram entregues para a família. E agora fica a memória de ter feito algo especial. Foi a sensação de gratidão mesmo que eu tive com Deus ali naquele momento. Falei, acho que tinha que ser eu ali. Gente, vamos ler mais algumas mensagens, porque vocês estão participando bastante, estou gostando de ver, viu? Vamos ver ao longo da semana, né? Espero ter você aqui comigo todos os dias. Vitor Sandes, boa noite, Bi. Estou acompanhando você sem tirar os olhos da TV, só esperando você vir para nossa casinha. Beijo, você é meu noivo, gente. Um beijo, meu amor. Obrigada aí por estar acompanhando. Marina, de São José dos Campos, boa noite, Bia. Bom estar com você nas férias da Marcela. Um beijo para você, Marina. Espero você aqui amanhã também. Luiz Antônio, de Pindamonhangaba, minha cidade. Boa noite, Bia. Estou ligado na TH Mais Notícias. Um beijo, um abraço para você, Luiz. Obrigada pela audiência. Marco Torres Pereira, de Aparecida. Olá, boa noite. Estou assistindo o TH Mais com o meu filho Matheus. Um abraço para o Marco e para o Matheus também. Valdir Santos, também de Pindamonhangaba. Pinda tá em peso aqui hoje, hein, gente? Oi, boa noite, Bia. Estamos assistindo você. Manda um beijão para minha esposa, Rosana. Um beijo para você, Rosana. Obrigada pela audiência também, viu, Valdir? O Antero de Ubatuba, Litoral Norte. Que saudade de uma praia, viu, Antero? Boas férias, Marcela. Já estamos assistindo o melhor jornal com a minha princesa Beth. Um beijo pro Antero e pra Beth. Gente, muito obrigada pelas mensagens, pela sua participação. Amanhã eu quero todo mundo participando também, hein? Olha só, ao longo desses 20 dias nós ficamos juntos. Agradeço demais a sua presença aqui hoje no jornal. Amanhã nós estamos de volta às 6h30 da noite. Eu espero você. Um beijo, boa noite.